Conosco na discussão que teremos a seguir. Chamamos para que também compõe a mesa a professora doutora Lígia da Veiga Pereira, juntamente com o professor Bradley, a professora doutora Elza Dias Tosta e o professor doutor Alan Gabay, chefe do Departamento de Neurologia da Unifesp, também presidente deste simpósio. Damos a professora Lígia. Obrigada. Eu gostaria de enfatizar inicialmente a importância deste simpósio. A importância é ressaltar que nós saltamos do imobilismo para uma atitude ativa, para realmente procurar soluções. E as soluções só podem ser encontradas através de união de forças. Não há possibilidade de, isoladamente, nós chegarmos ao final com o nosso alvo, como foi mostrado pelo professor Bradley. Então, sendo muito rápido, que realmente nos pediram que fôssemos rápidos, eu acho que foi isso que nos trouxe esse simpósio. E queria que vocês todos sentissem dessa maneira. A união nossa é que vai trazer realmente os louros da vitória. Eu gostaria também de ressaltar aqui a palestra da professora Lígia, que ao lado da honestidade com que ela botou a sua palestra. Nós estamos cansados de ouvir as propagandas enganosas. A doutora Lígia trouxe, ao lado do seu entusiasmo, pelo seu trabalho, a honestidade de dizer para a gente que nós ainda precisamos alguns anos para colocar em prática o que está sendo dito. Isso foi muito proveitoso para todos nós, professora. Agradeço por isso. E, finalmente, em relação à surpresa que foi essa última conferência. Passado, presente e futuro foi uma coisa totalmente inusitada para mim. Eu não pensei que fosse assim. Mas foi muito interessante, porque a gente viu nesta conferência o reconhecimento de pessoas que há anos trabalham pela esclerose lateral amiotrófica. E foi muito importante a colocação do futuro, que o futuro que nós queremos para hoje é a cura, mas isso vai levar algum tempo. Nós temos que ter paciência. Então, com essas palavras, agradecer a todos vocês e dar início às perguntas que chegaram à mesa. Muito obrigado, professora Elza Tosta. Devido ao adiantado da hora, nós já sabemos que nós temos que entregar o lugar aqui logo. Nós temos duas perguntas. A primeira, por acaso, a doutora Scaranci está aqui ainda? Está? Tá. Tem uma pergunta aqui de um pessoal que... Tem uma pergunta aqui de um pessoal no interior que tem 2 pacientes internados com ela e aconteceu o seguinte, a pergunta diz o seguinte: eles tentaram um BIPAP e o juiz disse que já que os pacientes estão internados, ele não vai dar o BIPAP e assim os pacientes não podem ir para casa, eles continuam internados porque não tem o BIPAP. E aí a pergunta aqui, tem algum jeito de sair dessa encruzilhada? Vamos esperar o preço de internação. No caso, a Constituição Federal, ela garante a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa é estar na sua casa, com seus familiares, longe de um ambiente da UTI. Então, seria a argumentação jurídica para insistir para conseguir o BIPAP na sua residência, mesmo que seja por comodato. E custeado ou pelo plano de saúde ou pelo Estado. Então, para quem fez a pergunta, está a resposta aí, como conseguir sair dessa situação de encruzilhada. No artigo 5º da Constituição Federal. Obrigado. A senhora pode, se a senhora puder permanecer aí, eu Sim. agradeceria. Obrigado. Bom, agora tem umas perguntas de célula-tronco. Uma pergunta para a doutora Lígia. A pessoa quer saber o seguinte: um portador de ELA
quer saber o seguinte, o portador de ELA, eu vou fazer a mesma, são duas perguntas, mas eu vou fazer na mesma pergunta. Um portador de ELA pode ser doador de medula óssea? Essa é a primeira pergunta. E um portador de ELA que vem a falecer, pode ser doador de órgãos? Enfim, meu rigor científico faz com que eu faça um preâmbulo e diga o que isso não é certeza, mas eu imagino que um portador de ELA não possa ser doador de medula óssea na medida em que nós não sabemos exatamente os mecanismos da doença e não poderíamos ter certeza que aquela medula óssea, por ter um defeito genético, não vai ter nenhum efeito deletério no paciente transplantado. Agora, veja, isso é o que eu imagino pelo bom senso, mas eu não tenho certeza, essa é a minha resposta. Se ele poderia ser doador de órgãos, eu acho que, de novo, pela mesma razão, na medida em que não conhecemos a extensão do problema, e como nessa última palestra a gente viu que cada vez mais a doença se apresenta como uma coisa mais ampla do que restrita a neurônios motores, eu imagino que não, mas, de novo, não tenho certeza absoluta. Obrigado, doutora. Dr. Bradley, please. I know that I've had some of my patients who have donated their kidneys, for instance, and one of the major families in my area who support our ALS program, when he died, when the patient died, both of his kidneys went to two other people, and those two recipients continue to come every year to all of our fundraising activities and so forth, and they're all fine. But theoretically, you're absolutely right, and the bone marrow, I think, is particularly an important area to understand. Thank you. Uma pergunta para o professor Bradley. A pergunta é se existe alguma indicação de que a doença ela pode ser causada por prion. We had a little comment about this yesterday, and there is no evidence that prion proteins, as in Creutzfeldt-Jakob disease, play any role in ALS. And there are antibodies that can be used to stain nervous system in ALS, and they're negative. So the prion proteins are not the cause of ALS, but even so, the possibility that these aggregated proteins might behave a little like a prion and lead to spread of the disease, I think is an interesting possibility. So that's still an unanswered field. Obrigado, Dr. Bradley. Agora eu vou fazer uma série de perguntas que eu vou pedir para a professora Elza Tosta responder. A pergunta é a seguinte: se a patologia dos membros superiores e dos membros inferiores, fraqueza do músculo motor, por que o paciente perde capacidade para deglutir e respirar? E a outra pergunta é a seguinte: existe algum remédio que possa ajudar o paciente a respirar que não seja CPAP ou BIPAP? Bom, isso é em relação... Na verdade, a doença não é do músculo, a doença é do neurônio. E existem neurônios bulbares responsáveis pela respiração. Então, o problema, na verdade, está na morte neuronal. E se a morte neuronal ocorre no núcleo bulbar, o paciente vai ter inicialmente um problema respiratório. Obrigado, doutora. Mais uma série de perguntas para a doutora Lígia. Doutora Lígia, por favor, são várias perguntas, eu vou resumir. Em que país as pesquisas de célula-tronco, embrionárias ou não, e ela está mais avançado? E o que a senhora aconselha para os pacientes que têm a doença e que estão dispostos a fazer tudo, qualquer tipo de experimento? Em geral, as pesquisas com células-tronco para várias doenças, eu acho que os Estados Unidos, sem dúvida, é um local em que você tem um maior número de grupos trabalhando com células-tronco, as diferentes células-tronco. Naquele site que eu mostrei para vocês, clinicaltrials.gov, eu vi que tem um grupo na Espanha fazendo um teste clínico com células-tronco da medula óssea
para ela. O que eu aconselho para quem está disposto a fazer qualquer coisa, e eu entendo perfeitamente essa vontade, é que faça qualquer coisa dentro de instituições de pesquisa sérias, que tenham os seus protocolos clínicos aprovados por comitês de ética em pesquisa. Não façam qualquer coisa em clínicas que vão cobrar alguma coisa, porque vocês têm alguma coisa a perder, sim. Nós já temos relatos de indivíduos que foram fazer a injeção de célula-tronco na Rússia e desenvolveram tumores em toda a medula espinhal e no cérebro. Então, vocês têm alguma coisa a perder. E ensaios clínicos sérios só são feitos em instituições de pesquisa, são coisas públicas, são coisas que vocês não vão ser cobrados por esses tratamentos, e eles têm que ter sido aprovados por todos os órgãos, dependendo do país. Então, o conselho que eu tenho é esse. A participação dos pacientes nesses testes clínicos, como já foi dito, é fundamental. Eles estão correndo sempre um risco, porque a droga pode fazer mal, até dentro de um ensaio clínico sério e bem desenhado. Então, é importante que participem, mas que participem do que é sério. Ensaios onde a gente possa aprender alguma coisa, senão o seu esforço, a sua dedicação vai ter sido em vão. Obrigado, doutora Lígia. Uma pergunta que veio para o doutor Acari, mas eu gostaria, por favor, que a doutora Silvana Scarenzi respondesse. É uma paciente que tem a forma familiar da doença, lentamente progressiva, mas ela já fica cansada quando anda, não consegue andar muito. Quando vai tomar um metrô, tomar um ônibus, ela quer sentar, mas ela tem vergonha de sentar no lugar dos pacientes que têm limitação física. Ela pergunta se a Abrela pode fornecer para ela uma carteirinha de pessoa com limitação física. Eu acredito que sim, é mais uma pergunta para assistência social, mas acredito que sim. Cadê a Érica? Não, eu pensei que a senhora pudesse responder, porque eu imagino que a pessoa... Não. Então responde aqui, Karine. Responde aqui, porque era para você mesmo. Essas situações, do ponto de vista populacional, elas têm sido resolvidas juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde e Estadual da Saúde. Tanto estamos fazendo atividades em conjunto e manuais em conjunto, como esse que está sendo demonstrado aqui, Manual de Convivência. De convivência não só para aquele que tem dificuldade física, mas visual e auditiva também. Esse é o que mais sofre. Aquele que não consegue ouvir. Nem bater palma, ele consegue. Obrigado, doutora Karine. Bom, o simpósio foi realmente espetacular, as palestras espetaculares, todo mundo, eu acho que todo mundo aproveitou, desde os médicos especialistas na área até os pacientes. Eu gostaria de agradecer todo mundo que esteve aqui, todos os palestrantes, todo mundo que esteve aqui, por um brilhante congresso, e esperamos encontrá-los no ano que vem novamente. Muito obrigado por tudo. Somente, mais uma vez agradecendo a mesa, alguns agradecimentos ao patrocínio do Instituto Paulo Montijo e Sanofi Avantes, ao apoio da ABN, ao vereador Donato e também à sua assessora Lucinha, pela cessão do espaço e o apoio oferecido, a Sol Eventos pela organização, na pessoa da Silene e também da equipe de apoio. Muito obrigado a todos. Até a 9ª edição e um excelente final de semana. Muito obrigado.